falar sobre um tema que hoje ocorreu aqui muitas perguntas. Correu 2 clientes minhas com o mesmo problema praticamente. Aí eu até falei pra elas, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre ácido úrico hoje. E desculpa por estar gravando assim tão em cima da hora e passando pra frente tão em cima da hora. É que realmente hoje foi corrido novamente e estamos tentando aí, batalhando todo dia, então fica meio complicado. O tema hoje, ácido úrico. Meu pai tem ácido úrico e quem não tem, né? Isso daí é uma substância já feita pelo próprio organismo, mas o problema é quando ela entra em excesso. Aí acontece alguns probleminhas no nosso organismo, certo? Então vamos dar uma baseada aqui. O ácido úrico é uma substância naturalmente produzida pelo organismo. Ela surge como resultado da quebra de moléculas de purina. Purina é uma substância que contém qualquer alimento, não é qualquer, mas alguns alimentos. E a Meg não para de latir, uma hora eu vou pegar essa cachorra e vou guardar ela. Ai, minha cachorrinha deliciosa. É uma proteína contida nos alimentos por ação de uma enzima chamada xantina oxidase. Eu acho que é assim que pronuncia. Desculpa os químicos se eu estiver falando errado. Depois de utilizadas as purinas, são degradadas e transformadas em ácido úrico. Então, essa substância que é produzida, no caso o ácido úrico, ela vem de uma proteína chamada purina. Então, ela é quebrada e acaba surgindo o nosso ácido úrico, ou seja, é uma coisa natural para o nosso corpo e o nosso corpo precisa desse ácido. Então, até aí tudo bem. Depois de utilizadas as purinas são degradadas, transformadas, tal, parte dele permanece no nosso sangue, que é por isso que a gente produz o ácido úrico, gente. E o restante eliminado pelos rins tem que ser eliminado, o problema é quando fica. O nível do ácido úrico no sangue pode subir, porque sua produção aumentou muito ou porque a pessoa está eliminando pouco pela urina. Esse é o problema, gente. Quando a gente começa a eliminar muito pouco, no caso o ácido úrico, muito pouco pelo nosso canal da urina, o que acontece? Ele fica lá e fica começando a aumentar a produção e isso vai para o nosso sangue e começa aquela dificuldade da gente estar tendo uma vida saudável. Então vamos lá. Também uma outra causa, interferência de medicamentos pode causar o ácido úrico, tá bom? Então fiquem atentos com o que vocês estão tomando. O nível do ácido úrico no sangue pode subir, como já dito. Com o ácido úrico elevado, que se chama hiperuricemia, formam-se pequenos cristais de urato de sódio semelhantes a agulhinhas que se depositam em vários locais do corpo, de preferência nas articulações, mas também nos rins, sobre a pele ou qualquer tipo de região do corpo, trazendo o quê? Dores. Dores, infelizmente, são causadas por ácido úrico em excesso. E ainda mais como eles formam tipo agulhinhas, né? Então você imagina isso na nossa pele, cristais formando agulhinhas por dentro. É muito triste. E a gente consegue ver isso na parte externa também, que é na pele. Quando a nossa mão fica muito ressecada e fica parecendo que está granulada, a gente já tem uma tendência a entender que isso é um ácido úrico. Nosso pé rachado e cheio dessas cristalzinhos, sabe? Quando a gente esfrega assim, você começa a... exatamente isso, faz uma ondinha. E se sente que é um ressecamento muito grande que na pele. Então, o ácido úrico seria exatamente isso. É o primeiro sintoma que a gente consegue notar no exterior. Vamos lá, de novo. Estudos comprovam que o ácido úrico elevado no sangue aumenta o risco de acidentes cardiovasculares. Infelizmente, gente, quem tem ácido úrico tem que ter um acompanhamento médico. Sim, senhor. E ter uma dieta saudável, sim, senhor. E procurar também um nutricionista. Não é só um médico para estar controlando o nível, não. A gente tem que ter uma dieta saudável, porque tem certos alimentos que tem muita purina e a gente tem que evitar as purinas, tá bom? Sintomas. Surtos dolorosos de artrite aguda secundária devido àquelas agulhinhas que são formadas, como foi dito. Cálculos renais e insuficiência renal aguda crônica. Então, são consequências assim que a gente vê que é bem dolorido. Então, tome cuidado com o ácido úrico, porque ele em excesso faz muito, mas muito mal. É quase que fatal, você pensar bem. Como evitar? Evitar estresse físico,
o uso de diuréticos e anti-inflamatórios. Como eu disse que há alguns medicamentos que causam essa produção de ácido úrico maior, né? Evitar ingestão excessiva de alimentos e bebidas ricos em purinas, como carne vermelha, frutos do mar, peixes como sardinha e salmão, e miúdos, bebidas, cerveja rica puríssima em purina. Tomar leite e derivados para combater esse ácido úrico é super importante. Consultar um médico para indicação de remédios para estar controlando essa produção de ácido úrico, tá bom, gente? E as minhas recomendações, não só minhas, mas de todo mundo que entende de ácido úrico. Eu não sou a melhor pessoa para entender disso, mas devido aos estudos que eu fiz aqui, umas pesquisinhas, eu indico para todo mundo. Beber bastante água ajuda o organismo a eliminar bastante o ácido úrico, ou seja, seu organismo vai trabalhar mais, vai estar sempre indo ao banheiro e você não pode segurar, por favor, não segure xixi, porque a infecção que pode causar é enorme, gente. Segurar xixi por horas é muito não saudável para a gente, porque realmente na infecção de urina há um aumento na produção do ácido. Então, tudo que é ruim acontece quando a gente segura demais. Vamos pro banheiro, assim que tiver vontade, vai e faz, tá, gente? Prefiro os alimentos não industrializados. Adote uma dieta saudável, rica em frutas, verduras, leites e derivados, desde que não haja tanta purina. Lembra disso, vê o que tem nesses componentes de alimento. Por isso que temos que ter o quê? A nutricionista. A nutricionista entende do que está te indicando de alimentação, então procure um nutricionista, que não é difícil. Hoje em dia, SUS tem. Busque estar em atividade com a sua saúde, não só fazendo caminhada, porque só caminhada não resolve, gente. A gente tem que ver, tem que fazer exames para saber como estamos. Nesses dias eu descobri que tinha uma anemia, assim, do nada. Eu olhei aqui, gente, mas eu como tão bem, mas tem anemia. Fui lá, cuidei disso e rapidamente fiquei curada, graças a Deus, né? Sulfato ferroso existe para isso, né? Então, além de preferir alimentos saudáveis, que seriam naturais, evitar os industrializados, evite o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente da cerveja. E não se automedique, procure um médico, gente. A automedicação pode piorar. Como eu disse, tem remédios que aumentam a produção do ácido úrico. Tem que ter um médico, um especialista na área, se for o caso, para estar tratando qual é a gravidade do seu ácido úrico. Quanto mais intenso, melhor você procurar um médico mais qualificado, mais indicado. Tá aí as dicas de hoje, falando sobre ácido úrico. Então, cuide de você, cuide mesmo, porque a dor que causa é incontestável, gente. Eu não sei como que é essa dor, mas eu tenho certeza que deve ser insuportável, como se fosse um monte de agulha espetando, e ainda mais nas articulações, porque a gente precisa dos nossos movimentos a toda hora. A gente precisa deles para sobreviver, para pegar um copo d'água que seja. Então fica aí a dica, um grande beijo e sejam felizes demais, gente. Desculpa novamente pelo atraso do vídeo, mas fiquem bem, cuidem da saúde de vocês, tá bom? Então, tchauzinho, bye bye, até! Fiquem com Deus!